Está no ar o nosso programa de todas as segundas-feiras, Direito em Ação. No programa de hoje, trataremos de direito tributário. O assunto será ação de consignação em pagamento. Para isso, temos um convidado muito especial, Dr. Wellington Lima. Ele é formado em administração pela Universidade Estácio de Sá, acadêmico do 7º período do curso de Direito, especialista em administração pública. O professor Wellington, conhecido, virá conversar conosco sobre a ação de consignação em pagamento. Mas o que é a ação de consignação em pagamento? Nós temos que desmistificar hoje essa ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é uma ação que o contribuinte ele deseja pagar. Ele quer pagar essa ação. Ele não quer sofrer a mora. Ele quer ficar bacana, como dizem por aí os jovens, com o fisco. Porém, ele precisa recorrer à justiça. Lá no Código de Processo Civil, a partir do artigo 890, ele materializa como que se deve proceder no caso da ação de consignação em pagamento. Porém, no âmbito civil, essa ação ela pode ser extrajudicial. O contribuinte pode ir até o banco e recolher, satisfazer a sua dívida. Aqui não, meus amigos. Aqui na ação de consignação em pagamento, há uma necessidade de convocação do judiciário. Essa ação ela não pode ser uma ação extrajudicial, diferente de outras ações. Aqui nós não vamos discutir o teor do tributo, melhor dizendo, do tributo cobrado. Aqui nós não vamos entrar nesse mérito. Aqui o contribuinte quer pagar, ele deseja pagar, mas o Estado, por uma situação ou outra, resolve não receber, não quer receber. Diferente de outras ações, como embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade, mandato de segurança, ação declaratória, ação anulatória, aqui a ação de consignação em pagamento, ela não vai, como já foi falado, ela não vai discutir o valor, ela não vai discutir o tributo, ela não entra nesse mérito. É simples, vamos pensar simples. O contribuinte quer pagar, ele precisa pagar, porém ele não está conseguindo efetuar esse pagamento. Aí ele recorre à ação de consignação em pagamento. Bem, quero convidar agora o nosso ilustre palestrante, professor Wellington. Professor, seja bem-vindo ao programa Direito em Ação, esse programa que presta um trabalho para a comunidade acadêmica e jurídica, não só da cidade de Anápolis, mas agora em função da internet para todo o Brasil. Professor Wellington, seja bem-vindo no programa, é um prazer recebê-lo no programa Direito em Ação e nada melhor do que o senhor para poder falar para a gente sobre a ação de consignação em pagamento. Muito obrigado. A ação de consignação em pagamento é uma ação um pouco diferente das demais ações que nós observamos, por exemplo, no direito civil. É uma ação onde o devedor ele tem a ciência da necessidade do adimplemento de devido tributo, certo? Ele não quer, não se recusa a efetuar esse pagamento, porém ele sofre alguns impedimentos, algumas dificuldades são a ele impostas, o que impossibilita o adimplemento, o pagamento, a sua quitação frente a esse tributo que lhe é devido, né? Que ele deve, ele sabe, ele não está fugindo dessa responsabilidade, só que ele não consegue efetuar esse pagamento por várias situações, né? E essas situações nós chamamos de cabimento, né? Hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento, e elas se encontram no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 64, no inciso 1, por exemplo, temos a primeira das hipóteses, que é a recusa do Estado em receber devido tributo. O contribuinte sabe que ele deve esse tributo, quer pagar esse tributo,
mas o Estado recusa efetuar esse recebimento por alguma hipótese alheia à vontade do contribuinte, do devedor. Ele quer pagar, não consegue e por isso se recorre, ele usa a ferramenta da ação de consignação em pagamento para então, nessa primeira hipótese, conseguir efetuar esse pagamento, né? Essa quitação, esse adimplemento desse tributo. Outra hipótese, também enumerada ali no inciso 1 do artigo 164 do Código Tributário Nacional, é a subordinação do pagamento de um tributo à quitação de outro tributo. O contribuinte sabe que deve algum tributo, né? E ele quer efetuar esse pagamento. Porém, esse pagamento, o recebimento desse pagamento é condicionado ao pagamento de outro tributo, o que lhe impossibilita o pagamento. E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o IPTU, pagamento do IPTU, quando ele está subordinado ao recebimento de outra taxa. O contribuinte sabe que é devido, né? Que ele precisa pagar e quitar o IPTU, porém o recebimento desse IPTU só se dará de acordo com a ele impostas essas dificuldades com o pagamento em conjunto de outra taxa. Ele não quer efetuar esse pagamento dessa taxa nesse momento, por isso ele utiliza da ação de consignação em pagamento para que então consiga efetuar o pagamento do tributo que ele entende ser devido, que é o IPTU. Terceira hipótese é no caso da administração pública condicionar o recebimento de um tributo a algum cumprimento de alguma atividade, ação, algum cumprimento administrativo. Algo administrativamente aquele contribuinte precisa fazer, precisa cumprir para então poder pagar o tributo. Um exemplo disso é o pagamento do ITR, por exemplo. O contribuinte sabe que é devido o ITR, só que a administração condiciona o recebimento desse ITR, por exemplo, a legalização da área de reserva legal, certo? Isso é um condicionamento a uma ação administrativa de um tributo. O contribuinte precisa efetuar o pagamento, o adimplemento desse tributo, desse ITR, não consegue, aí utiliza então mais uma hipótese para cabimento da ação de consignação em pagamento. Como quarta hipótese, nós temos o caso de bitributação. O caso mais comum é a hipótese mais comum aonde é cabível a ação de consignação em pagamento. Por exemplo, o contribuinte presta um serviço. Ele, com essa prestação de serviço, é um fato gerador para que ele comece a ter a obrigação de adimplir o pagamento do ISS. Só que 2 municípios cobram por esse pagamento. Ele não sabe a qual município pagar. Ele quer pagar, mas não sabe a qual município pagar. Com isso, ele tem uma hipótese de cabimento para então acionar, certo, o pagamento desse tributo através de uma ação de consignação em pagamento. Essa é a quarta hipótese que nós temos, as hipóteses mais comuns de cabimento para a ação de consignação em pagamento. Professor Wellington, os telefones não param de tocar, e-mail está chegando a todo instante. Nós temos um público bem cativo e a nossa audiência está só aumentando. Mas chegaram 2 perguntas interessantes. Primeiro, se nessa guia de recolhimento pode ser cobrado mais de um tributo, você pode pagar um ou outro, como ficaria essa questão? E no caso, se há uma necessidade de uma antecipação de tutela, se nesse assunto é cabível a antecipação de tutela. O que a sua experiência nos diz? Meu amigo, na primeira pergunta, é um caso muito comum de cabimento de ação de consignação em pagamento. Haja visto, nós estávamos falando de bitributação, certo. A cobrança de 2 tributos, né? De 2 impostos diferentes, certo? Esses tributos estão sendo cobrados na mesma guia, bitributação, correto? Isso está como cabimento lá em uma das hipóteses do artigo 164, nesse caso no inciso 1. Eu posso sim requerer o pagamento de um desses tributos, né? Independente da quitação do outro. E eu vou utilizar da ferramenta ação de consignação em pagamento. Na segunda pergunta, nós temos algo muito discutido, né? No meio doutrinário, no que diz respeito ao direito tributário nacional, que é a questão da tutela antecipada, da cautelar, né?
essa cautelar não é, em regra, não é cabível para no que se trata em uma ação de consignação em pagamento ou adimplemento de um imposto devido. Agora, existem algumas hipóteses em que ela é sim deferida. Ela sendo deferida, assim como acontece na ação anulatória e na ação declaratória, lá na frente, caso ela seja indeferida em decisão final, o pagamento desse tributo deverá ser feito com a correção de juros e mora a ele instituída, a ele intitulados ali. Tudo ok, bem? Esclarecido. Agradeço a você pela audiência e na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um tema do programa Direito em Ação. Boa noite. Boa noite.